Olá! Já pararam para pensar que existe uma tecnologia capaz de rodar contratos, jogos, sistemas financeiros e até organizações inteiras? Tudo isso sem depender de uma empresa ou de um governo? Pois é, essa tecnologia não só existe, como está redefinindo o futuro da internet. O nome dela é Ethereum e hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como ela funciona. Para a gente entender o salto gigantesco que o Ethereum representa, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o ponto de partida, a tecnologia que abriu todas as portas, o Bitcoin. Porque é justamente nas limitações do seu predecessor genial que a gente encontra a semente da visão do Ethereum. Olha, o Bitcoin foi, sem dúvida nenhuma, um marco. Ele provou para o mundo inteiro que era possível, sim, ter dinheiro digital seguro, sem precisar de bancos. Uma verdadeira revolução. Só que ele foi projetado com um propósito muito específico. E por isso mesmo, ele era, de propósito, limitado. E essa talvez seja a melhor analogia para a gente entender a diferença. Pensem no Bitcoin como uma calculadora. Ele faz uma coisa, calcular transações, e faz isso com perfeição. Já o Ethereum, por outro lado, ele é como um smartphone, uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode criar e rodar os próprios aplicativos, para finalidades que são, praticamente limitadas. Tá, mas quais eram exatamente essas limitações? Primeiro, a linguagem de programação do Bitcoin é super restrita, não foi feita para lógicas muito complexas. Segundo, o foco dele era quase que exclusivo em transferir valor. E terceiro, ele não foi construído para armazenar dados complicados, tipo o estado de um jogo online, sabe? Foram essas barreiras que inspiraram uma nova visão do que um blockchain poderia ser. E essa visão veio de uma mente brilhante, um jovem programador chamado Vitalik Buterin. Ele era um entusiasta do Bitcoin, mas ele enxergava um potencial para a tecnologia blockchain que ia muito, mas muito além de ser só dinheiro digital. A pergunta que ele se fez foi transformadora. E se a tecnologia por trás do Bitcoin pudesse ser generalizada? Em vez de uma rede para uma única aplicação, o dinheiro, por que não criar uma rede para qualquer tipo de aplicação? Essa sacada foi o verdadeiro ponto de partida. A partir daquela ideia, as coisas aconteceram numa velocidade impressionante. Em 2013, com só 19 anos, o Vitalik publicou o White Paper do Ethereum. Já em 2014, o projeto levantou cerca de 18 milhões de dólares numa das primeiras vendas de tokens da história. E em julho de 2015, a rede Ethereum foi oficialmente ao ar, dando início a uma nova era na internet. Agora, a inovação central que permite o Ethereum funcionar como um computador mundial é um conceito poderosíssimo chamado Smart Contracts, ou contratos inteligentes. Eles são o verdadeiro motor por trás de toda essa revolução. Então, o que é um Smart Contract? É simplesmente um programa, um código que mora na blockchain e que se executa sozinho quando certas condições acontecem. E o ponto crucial é, uma vez que ele está na rede, ninguém pode parar, ninguém pode alterar ou censurar. Ele vai rodar exatamente como foi programado. Ponto final. A analogia da máquina de vendas é perfeita para ilustrar isso. É um sistema bem simples, baseado em regras. Se uma condição acontece, o dinheiro entra. Então, uma ação é executada, o produto sai. Não tem intermediário, não precisa confiar em ninguém. É só código e automação. Os smart contracts pegam essa mesma lógica e aplicam a qualquer tipo de acordo digital, por mais complexo que ele seja. E isso nos leva a 4 características que mudam o jogo completamente. A imutabilidade, que significa que as regras não podem ser mudadas depois de definidas. A transparência, que permite que qualquer pessoa audite o código. A execução automática, que garante que o contrato vai fazer exatamente o que prometeu, sem falhas. E o mais importante, a ausência de intermediários, que torna tudo mais eficiente, mais barato e mais rápido. Certo, com essa base de contratos autônomos e seguros, o que exatamente dá para construir? Agora a gente vai sair um pouco da teoria e mergulhar nas aplicações práticas que já estão transformando indústrias inteiras. O Ethereum abriu as portas para uma explosão de criatividade. A gente viu o surgimento das finanças descentralizadas, o DeFi, onde dá para pegar empréstimo ou investir sem precisar de um banco. Os NFTs, que criaram pela primeira vez a propriedade digital real, verificável. As DAOs, que são organizações que operam com base em votação e código, sem uma diretoria central. E até nos jogos, onde os itens que a gente conquista pertencem de fato a quem joga e não à empresa. Para tudo isso funcionar, existem 2 componentes essenciais. Pense na Ethereum Virtual Machine, a EVM, como o processador central desse computador mundial. É ela que garante que todo mundo na rede chegue no mesmo resultado. E o gas é o combustível que alimenta esse processador.
Cada operação na rede tem um pequeno custo em gas que paga pelo esforço computacional e mantém a rede segura e funcionando. Ao juntar todas essas peças, fica muito claro que o impacto do Ethereum vai muito além de ser só mais uma criptomoeda. Ele está introduzindo um jeito completamente novo de pensar a arquitetura da internet e a própria organização da sociedade. Então, o ponto principal para a gente guardar é este: Ethereum não é só um concorrente do Bitcoin. É uma camada fundamental, uma infraestrutura digital sobre a qual uma nova geração de aplicações está sendo construída. É a base para uma internet mais aberta, transparente e sem fronteiras, onde a confiança não depende de instituições, mas sim da matemática e do código. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A capacidade de programar dinheiro e acordos de forma segura e transparente é só o começo. Se a gente consegue reinventar finanças e contratos, o que mais no nosso mundo, tanto digital quanto físico, está pronto para ser redesenhado do zero? O potencial ainda está sendo descoberto.